Boa noite, amigos de caminhada do grupo Seguidores de Dulce, esse grupo tão amado que nos faz tão bem. Hoje nós vamos conversar sobre o véu do esquecimento. Esse tema está lá no capítulo 5, item 11. O que seria esse véu do esquecimento? Esse véu, como esse próprio nome nos diz, esse momento em que a gente está sob esse véu que não lembra o que aconteceu nas nossas outras encarnações, ele nos favorece muito. Na verdade, ele nos mostra quão grande é a misericórdia divina. Essas lembranças que na verdade nos são ofuscadas enquanto estamos vivendo a nossa encarnação atual, elas poderiam nos atrapalhar e muito a atual encarnação. O esquecimento, que é esse véu que a gente está comentando, ele é um auxílio, porque daí nós vamos estar perto daquele que nos machucou, que nos ofendeu, que nos prejudicou em um outro momento da nossa existência, e nós não vamos nos lembrar, portanto não vai ter como a gente alimentar raiva, mágoa, rancor. Mas Maribel, e a gente não poderia, pelo dom da lembrança, termos a condição de lembrar a quem nós ferimos e, portanto, nos redimirmos diante disso? Na nossa atual situação evolutiva, provavelmente aconteceria o contrário. Essa pessoa também lembraria, teria flashes de lembrança de coisas que ela viveu. E isso tornaria mais difícil a gente chegar até essa pessoa. E também, quem sabe, como o nosso estado de espírito reagiria, aqui encarnado. Será que não ficaríamos toldados pela vergonha, dependendo daquilo que nós fizemos nas outras vidas? Inclusive de chegar perto desta pessoa? Enfim. Lá nesse evangelho diz que nós temos o que é preciso, que a sabedoria divina, infinita, não falha e faz sempre para o melhor de tudo e de todos. Ele nos deu a voz da consciência e as tendências instintivas. Então nós temos o que é preciso para vencer todas as tarefas aquelas pelas quais a gente se comprometeu, aquelas que a gente combinou de fazer antes de chegar aqui, e principalmente essa voz de consciência que nos dá a condição de saber o que é correto fazer para o outro. Aquela voz que nos diz: isso é errado, isso não está certo, você está judiando, você está machucando outra pessoa, outro ser. Se nós não ouvirmos com este véu do esquecimento, é porque a nossa essência ainda não está preparada para ouvir a voz do nosso eu superior lá de dentro, que vem da essência divina. Então, na verdade, essa benéfica ferramenta nos é dada no momento em que viemos para cá. E é com ela que nós vamos vencer todos os desafios de conviver com pessoas que muitas das vezes nós reconhecemos. São aquelas pessoas que no íntimo temos dificuldade de nos relacionarmos nessa vida encarnada. E nesta vida nós não temos um motivo coerente para ter esse tipo de sentimento. Mas com certeza esses motivos existem e vêm lá de trás. Nós temos também muitas vezes flashes, lembranças
que a gente não define direito, né? Essas certezas que muitas vezes a gente tem através da nossa voz interior, inclusive no lidar com determinadas pessoas. Tem vezes que a gente recebe aquelas flechas ou aquela voz que nos diz assim: olha, não confia, ou não cria expectativas. Porque justamente são essas vozes que nós recebemos como instrumentos para poder saber lidar com essas pessoas, né? É importante lembrar que o esquecimento ocorre apenas na nossa vida corpórea. Quando a gente for embora, quando a gente chegar na nossa casa de verdade, esse véu de esquecimento não vai existir. Nós vamos lembrar de tudo isso. Então não tem por que ficarmos ansiosos. O ideal é que a gente consiga servir a espiritualidade maior aqui, neste momento, no presente. Vamos viver a nossa situação atual com os desafios da vida atual. Não precisamos ficar ansiosos. Nós temos uma eternidade para conhecer todos os caminhos, todos os nossos erros, tudo aquilo que aconteceu conosco na nossa caminhada, que nos ajudou com toda certeza a sermos melhores em algum momento. O que nós precisamos é confiar em Deus, orar, pedir ajuda para aquilo que nos parece tão difícil muitas vezes em relação a essas pessoas. E este confiar é aquele confiar absoluto. Confiar, inclusive, que o não lembrar, que o véu do esquecimento é para o nosso bem. É porque Deus nos conhece tão bem que sabe que nós não teríamos maturidade para lidar com toda a gama de emoção, de sentimento, enfim, de todas essas coisas que viriam de enxurrada no momento que a gente visse aquele que nos é problemático e que nos tem um histórico difícil. Na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, diz: por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? E a resposta é a seguinte: o homem nem pode e nem deve saber de tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, a partir do que disseram os espíritos, fica fácil de entender que a revelação do passado não contribuiria em nada ao espírito, da mesma forma que o seu esquecimento. A sabedoria afetaria a nossa percepção, criando preconceitos sobre pessoas, sobre situações. Além disso, cabe dizer que Deus criou tudo com perfeição. E toda decisão dele é inteligente e precisa, perfeita, para o nosso aprimoramento. Confiemos, oremos e sempre busquemos dirimir conflitos, perdoar, usar de toda aquela lição que o Mestre Jesus veio nos trazer, justamente aqui neste presente encarnado, para quando voltarmos para casa, voltarmos mais leve com a missão cumprida. Sejamos melhores a cada momento. Que assim seja.